do Egito. Não é? E a partir do capítulo 20, onde nós temos os 10 mandamentos, prefácio das leis, porque de 21 em diante nós temos as outras leis, certo? Então, quando você olha Êxodo 20, você tem os 10 mandamentos. A partir dos 10 mandamentos vão nascer as outras leis. Não furtarás, um dos mandamentos. A partir de Êxodo 21, a consequência é por furtar. Não matarás. A partir de Êxodo 21, a consequência é por matar. Não é? E aí nós vamos ter o desenrolar de tudo isso, inclusive o início da religião, a partir do tabernáculo, das leis, obviamente, mas da planta que Deus dá a Moisés do tabernáculo, que é a base de onde a religião vai se firmar. A partir do tabernáculo, da arca da aliança, dos 3 elementos ali dentro, não é? Que a nação vai se firmar. Então, Êxodo trata exatamente disso. O início de um sistema de governo que deveria ser paradigma para a humanidade até os dias de hoje, a teocracia. Não é? Deus governando um povo. Deus, cracia, povo. Povo, cracia, perdão, governo de Deus. Não é? Mas, ao longo dos anos, nós vamos ver, inclusive, realmente nos livros históricos, que isso não foi verdade, por conta, obviamente, do pecado dos hebreus. Não é? Mas tudo começa a partir do Êxodo. O livro de Levítico, o próprio nome já diz, livro dos levitas, traz exatamente a organização dos rituais, a organização de toda a ritualística daquilo que deveria acontecer. Não é? Há elementos que apontam para Jesus, cada sacrifício aponta para Jesus, cada parte do tabernáculo aponta para Jesus e a redenção, mas nós não vamos nos ater a isso. Não é? Isso é matéria para outra, texto para outra matéria. Nós nos atemos a, hoje aqui, um resumo de Gênesis, para entrarmos em Josué, que é o primeiro dos nossos livros. Então, o Levítico vai tratar das leis, da santidade, das promessas e dos votos que os levitas deveriam fazer. O livro de Números, na verdade, entre os hebreus, o nome dele é no deserto, como Gênesis é no princípio, como Êxodo é a saída. O livro de Números, o nome correto dele é no deserto. Por quê? Porque é o período que eles saem do Egito, chegam a Cades Barneia e recebem a sentença de voltar pelo caminho do mar e caminhar 40 anos no deserto, onde você já conhece a história, que os sapatos não se gastam, as roupas não se gastam, a comida caindo do céu, a água saia da pedra, os codornizes apareciam. Você já conhece toda essa história, não é? É exatamente ali que é no livro de Números que acontece tudo isso. As rebeliões de Corá, Datã e Abirão, a rebelião da própria Miriam, tudo está ali no livro de Números, ou o livro no deserto. E Deuteronômio, nós entendemos a tradução do grego para o português como repetição, mas no original se chamava segunda lei. Por que chamava segunda lei? Porque Deuteronômio é segunda lei. Deuteronômio significa repetição. Por que a lei foi repetida? Porque na Deus foi escrever 2 vezes. Porque a geração isso. Pronto. Exatamente. A primeira geração pegou a lei no Êxodo, no Levítico, em parte de Números. A segunda geração, aquela que iria entrar na terra liderada por Josué, esta recebeu a repetição, a segunda lei. Segunda não, porque a primeira é diferente, mas uma segunda dispensação da lei para a geração que iria entrar. Aqueles maiores de 20 anos morreram no deserto, e os de 20 anos para baixo foram aqueles que entraram, exceto Josué e Caleb, não é? Que eram maiores de ali 60 anos, não é? Porque se você contar que eles tinham, o mais velho tinha 19 anos, ficou vivo, não é? Mais 40 são 59 anos. Só Josué e Caleb, que eram mais velhos, tinham cerca de 80 anos quando entraram na terra prometida, e Josué entrega ali no famoso versículo
Josué 24, com 85 anos, e Caleb tinha cerca de 80, e é um mistério, né? Porque a Bíblia diz que eles tinham o mesmo vigor dos 40. Eu estou nos 50, já não tenho o vigor dos 25, imagina se chegar em 80. Como é que vai estar o vigor desse negócio? Mas Caleb era, obviamente, diferente, né? Porque com 80 ele tinha o vigor dos 40, certo? Então, Deuteronômio, a história da nova aliança com Deus, os mandamentos complementares, a estrutura daquilo que nós chamamos do poder judiciário de Israel, que era, obviamente, comandado pelos sacerdotes, e, finalmente, a morte de Moisés, que todos também já conhecem a história. Não é? Então, essa é um resumo do Pentateuco, dos primeiros livros da Bíblia. Termina com a morte de Moisés e começa com a ascensão de Josué ao trono. Por que Josué chega ao trono? Não, perdão, à liderança. Não tem monarquia aqui, não é? Por que Josué chega à liderança? Não é? Em alguns versículos, tanto em Números quanto em Deuteronômio, Deus fala a Moisés que ele deveria ser o seu sucessor. Não é? Deus fala para Moisés, em Deuteronômio e em Números. Em Josué, Deus fala com Josué. Eu te levanto, seja forte, seja corajoso. Onde você pisar, a planta dos seus pés, eu vou dar para você. Não aparte da tua boca o livro desta lei. Não é? Então, lá em Deuteronômio e Números, Deus fala com Moisés. O seu sucessor será Josué. Em Josué, ele começa fazendo o quê? Deus falando com ele. Por que começa com essa história? Exatamente para dar a Josué a credibilidade necessária para liderar Israel. Não é? É óbvio que os príncipes das 12 tribos sabiam, os sacerdotes, naquele momento, Eliezer, não é? Porque na W já tinham ido para o cachacré já, por causa das besteiras deles, não é? Eliezer, ali como sacerdote, já sabia também, porque Deus havia, obviamente, confirmado, transmitido a liderança. Mas ele precisa ter na história o momento da teofania, o momento em que Deus fala com ele, para dar a ele a credibilidade de dizer: eu lidero vocês. Não é? Então, o livro de Josué, tudo indica que foi escrito por ele mesmo. Não é? Alguns dizem que foi Samuel quem escreveu. Obviamente, o capítulo que narra a morte de Josué não foi ele que escreveu. Não é? Alguém complementou a história do livro. Mas tudo indica, existem poucas pessoas que dizem que não foi, são exatamente os mesmos que dizem que não foi Moisés quem escreveu o Pentateuco, não é? Foram escribas na época de Esdras, pós-babilônico, no período da Babilônia e tudo mais. Mas, na verdade, quando nós falamos de história, nenhum de nós provou a teoria de H.G. Wells. Certo? Quem foi H.G. Wells? O cara que inventou a fábula da máquina do tempo. Não é? É um inglês. A história da máquina do tempo nasceu por esse homem. É um livro chamado A Máquina do Tempo de H.G. Wells. Ninguém conseguiu provar. O próprio Einstein conseguiu dizer que não é possível voltar no tempo. Não é? Uma fábula. Nenhum de nós voltou no tempo para saber o que aconteceu. Quem escreveu os livros, nós temos algumas evidências e temos muitas teorias. Não é? Como a gente vai chegar num denominador comum? Não é? Como é que eu vou saber efetivamente por que existem outros planetas? Se existem outros planetas? Não é? Se a Terra é um globo, é um disco. E aí? Como é que eu sei tudo isso? Essa é fácil, né? Não sei se alguém aqui acredita na teoria da Terra plana, mas é fácil derrubá-la, na minha concepção. Respeito quem acredita nela, mas não dá para acreditar um negócio desse, né? A Terra é um disco de pizza, onde a gente está por ali, não, um negócio meio esquisito demais, né? E aí o problema é que não dá para saber quem são os eles.
que eles fazem isso, eles inventam isso, eles fazem fotos, quem são eles ninguém sabe. Né? Então, como é que eu posso dizer isso? Obviamente, quando eu entendo e compreendo a palavra de Deus e encontro a teoria mais equilibrada. Certo? Vamos pensar na teoria da evolução. O homem era uma ameba, foi evoluindo, chegou no macaco que virou homem. Tá, vamos pensar que seja verdade. Certo? É equilibrado dizer isso? Se eu olhar a história recente do homem, não é? Aí lá fora, a história da Bíblia é outra. Não é? A história recente, 10 mil anos, vamos pensar, que o homem tem. Ah, tá bom, nós temos 10 mil anos. Em 10 mil anos não evoluiu nada. Se a teoria da evolução fosse verdadeira, nós já teríamos evoluído. Não é? Então, não é equilibrado acreditar na teoria da evolução. Então, como é que eu sei se foi Josué que escreveu o livro de Josué, ou se foi Samuel, ou se foi outra pessoa, ou se foi um outro escriba de um outro tempo? Não dá para saber. Não é? Eu vou aonde? Eu vou no equilíbrio e vou nas teorias mais claras, mais evidentes, mais críveis, que têm mais credibilidade, que foram expostas de uma maneira mais clara. Não é? Então, a gente vai a partir daí. Ninguém tem certeza da história. Se você contar a história do Brasil lá em 64, você tem 100 versões diferentes da história da queda de João Goulart e a ascensão do primeiro gabinete militar do Brasil. Tem inúmeras histórias diferentes. Qual a verdadeira? Só quem estava lá para saber. Não é verdade? A história é a mesma coisa, a história da Bíblia é a mesma coisa. Onde nos embasamos? Primeiro, no texto bíblico e nas teorias, nos temas mais equilibrados possíveis. A partir daí, eu posso começar a formar a minha credibilidade. Josué, em média, aconteceu entre 1200 e 1450 anos antes de Cristo. Não é? Mas nós estamos falando de 250 anos. Não é? Ele teve só 85. Então, não dá para eu cravar que foi exatamente aquilo. Eu tenho uma média entre 1200 e 1450 anos. Aconteceu mais ou menos aí. Um pouco mais, um pouco menos, e tudo mais. Certo? Então, Josué é um livro histórico. Existem alguns estudiosos que defendem o hexateuco. Não é? O Pentateuco, os 5 primeiros, hexa, o que o Brasil quer ser. Não. Hexa de 6. Não é? Então, alguns dizem que o livro de Josué deveria fazer parte do Pentateuco para falarmos hexateuco, 6 livros escritos por Moisés. É equilibrado dizer que Moisés escreveu o livro de Josué? Por quê? Os fatos são posteriores à sua morte. Não dá para a gente equilibradamente acreditar que Moisés escreveu o livro de Josué, ou que outra pessoa fez e deveria colocar ele dentro do cânon escrito por Moisés. Ok? Algumas pessoas dizem que o livro de Josué foi escrito nos tempos de Otiniel, ou Otoniel, algumas versões falam Otiniel ou Otoniel, um dos juízes ali 400 anos depois de Josué, né, no período de 400 anos depois. E que quando ele foi escrito, Raabe ainda estava viva. Mas são todas informações essencialmente irrelevantes, não é? Mas que talvez possam eventualmente ter um fundo de verdade nisso. Não dá para a gente entender isso, não é? Vamos abrir a Bíblia em Josué capítulo 12. Josué capítulo 12. Nos nossos slides existe aí 2 mapas que o primeiro mapa, que é o que não está colorido, ele
ele vai localizar na região de Israel os reis e as terras que estão narradas aqui no capítulo 12, certo? Estes são os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram, e cujas terras possuíram a leste do Jordão, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon, e toda a planície do Oriente. Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom, e dominava desde Aroer, que está à beira do vale de Arnon, e desde o meio do vale à metade de Gileade, e até o ribeiro de Jaboque. Jaboque lembra quem? Jacó. Jacó. O val de Jaboque foi onde Jacó segurou o anjo. Certo? Termos dos filhos de Amon, verso 3. Desde a Campina até o mar de Quineretes, para o Oriente, até o mar da Campina, o mar salgado, para o Oriente, pelo caminho de Bet-Zemote, e desde o sul, abaixo das faldas do Pisga. Como também o território de Og, rei de Bazã, que era do restante dos gigantes que habitavam em Astarote e em Edrei. Este versículo aqui é usado por um salafrário sem vergonha, herege, chamado Caifás, não é? Você já escutou essa tranqueira, que era um homem sensacional, mas entrou para o caminho da heresia, não é? Ele diz que este versículo aqui dá a certeza de que os gigantes, os Enaquins, antes do dilúvio, sobreviveram ao dilúvio. Não é? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós estamos falando de milhares de anos depois, certo? E todos nós hoje temos plena certeza de que um homem, para ser maior, 2,10 metros, 2,30 metros, 3 metros, pode chegar a isso? Pode, é claro. Não é? Temos jogadores de basquete aí com, se não me engano, tem um chinês com 3 metros de altura, não tem? Quase a altura de gorilas. Não é? Isso é uma mutação gênica, é um defeito, elefantismo, tem um monte de nomes, não é? Que falam desta mutação gênica. Não é? E você sabe muito bem que se nós pegarmos duas pessoas com a mesma mutação gênica e elas tiverem filhos, obviamente os filhos vão nascer com a mesma mutação. Pode nascer sem, mas também pode nascer com. Não é? E hoje nós temos uma cultura de aceitação de pessoas que são diferentes. Mas estamos falando de um passado onde o homem ainda não era civilizado. Então, se tem alguém diferente, alguém de uma cor, de um tamanho, de um cabelo, de um pé, de uma mão, de alguma coisa diferente, ele era o quê? Ele era segregado. E todos aqueles que eram segregados como ele, viviam unidos. Não é? Então, falar que havia uma vida de gigantes, é óbvio, está claro aqui, ó. Não é? O próprio texto dos livros históricos fala que os filisteus não tinham só Golias. Não é? Mas nem todos os filisteus eram gigantes. Existiam, se não me engano, 12 gigantes ou 14, não tenho certeza, gigantes entre os filisteus. O que eram eles? Mutações gênicas. Não é? Uma tribo de homens grandes. Normal. Não tem nada que dizer que alguém só, além da família de Noé, sobreviveu ao dilúvio. Está rasgando a Bíblia. Está tirando a credibilidade daquilo que você está falando. Não é? Então, como também, verso 4, o território de Og, rei de Bazã, que era o restante dos gigantes que habitavam em Astarote e em Edrei. Dominavam no monte Hermon e em Salcá toda a Bazã, até a fronteira dos Jeruseus, dos Maacateus, metade de Gileade, termos de Seom, rei de Hesbom. A este Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram. Moisés, servo do Senhor, deu esta terra como propriedade aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. Não é? Está todo mundo com o mapa na mão aí? No celular? Quando você pega um mapa colorido, você tem bem no meio da terra o Rio Jordão, certo? Que deságua no Mar Morto. Ok? Bem no meio uma divisão verde aí, que é o Rio Jordão. Nós estamos falando da conquista por Josué
posterior ao Jordão. Logo no começo do livro de Josué, ele atravessa o rio Jordão, quando coloca 12 pedras, faz um altar com 12 pedras, uma pedra representando cada tribo, e as águas do Jordão se abrem como um paradigma que as águas do Mar Vermelho se abriram para Moisés, do Jordão se abriu para Josué, certo? Então ele atravessa, exatamente passando para o outro lado, onde nós vamos ter as cidades que foram conquistadas. Então, todas as cidades aqui, citadas em Josué 12, são cidades da além Jordão. Daquele Jordão é exatamente vem a tribo de Manassés, a tribo de Gade e a tribo de Rúben, que ficaram na terra nos tempos de Moisés. Você deve se lembrar que Moisés fez o que? Falou, tá bom, vocês não querem atravessar o Jordão? Querem essa terra aqui para vocês? Beleza, essa terra é sua. Suas mulheres, seus filhos e os seus idosos ficam aqui. Vocês, homens de guerra, vão lá ajudar os seus irmãos a conquistarem a terra deles. Conquistar a terra dos seus irmãos, vocês voltem e tomem posse da terra de vocês no mesmo tempo dos seus irmãos. Certo? Então, por isso que o texto aqui fala que Moisés conquistou e entregou estas terras a meia tribo de Manassés, a tribo de Gade e a tribo de Rúben. Certo? O demais nós estamos do lado de lá do Jordão. Verso 7. Estes são os reis da terra aos quais Josué e os filhos de Israel derrotaram do lado ocidental do Jordão, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alá, que sobe a Seir. Josué deu suas terras às tribos de Israel como propriedade, segundo as suas divisões. O que havia na região montanhosa, nas planícies do Arabá, nas descidas da Acre, no deserto do Negev, o Eteu, o Amorreu, o Cananeu, o Ferezeu, o Eveu, o Jebuseu, o rei de Jericó, o Diai, que está ao lado de Betel, outro, o rei de Jerusalém, outro, o de Hebron, outro, de Jarmute, outro, de Laquis, outro, de Eglon, outro, de Gezer, outro, de Debir, outro, de Geder, outro, o rei de Ormá, o rei de Arade, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Maquedá, o de Betel, o de Tápua, o de Éfer, o de Afec, o de Lazaron, o de Madom, o de Azor, de Simron, Meron, o de Atzaf, o de Tanak, o de Megiddo, o de Quedes, o de Joqueão, do Carmelo, o rei de Dor, Nafate Dor, e o outro de Goim, em Gilgal, e o outro rei de Tirza, e o outro 31 reis ao todo. As 31 cidades, que você sabe que quando nós falamos reinos, na época eram cidades-estados, né? Não eram países como nós temos hoje, eram cidades fortificadas, e cada cidade tinha um rei, não é? Por isso são tantos reis assim. Então, as 31 cidades que foram conquistadas estão aqui. No outro mapa colorido, esta região distribuída entre as 12 tribos de Israel, certo? Distribuída entre todos eles. Quando você observa todos estes reis, fica faltando uma nação, uma cidade, um povo que não está aqui entre os 31 reis, que é famoso na Bíblia. Qual que não está? Se você ler com calma esse texto, você não vai encontrar. Quais cidades de povos famosos que tiveram importância na Bíblia e não foram conquistados por Josué? Qual nação que eu não falei aqui? Falei Jebuseu, Amorreu, Gergaseu, Ferezeu, Uzeu. Os fariseus eram um partido político. Eu sei se eles falaram. Qual que não está aqui? Todos os zeus, faltou um. Acabei de falar dos homens grandes agora. Os filisteus. Os filisteus não foram conquistados por Josué.
Existem algumas pessoas que dizem o seguinte: quando Josué conquistou Canaã, os filisteus ainda não haviam chegado a Canaã. Por quê? Os filisteus vêm de onde? Eles são descendentes dos cretenses, dos gregos, não é? Do Mar Jônico, lá naquela região lá de cima da Europa. E desceram em direção ao Egito e pararam em Canaã e ali ficaram. Não é? Alguns dizem que os filisteus ainda não estavam lá nessa época. Mas se você continuar no capítulo 13, você vai ver o seguinte: quando Josué era idoso e avançado em dias, disse-lhe o Senhor: já estás velho e avançado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Quer dizer, ele não conseguiu conquistar toda a terra que Deus havia mandado. A terra que ainda fica é esta: todas as regiões dos filisteus e toda Jesus. Certo? Então, não dá para a gente saber se os filisteus já estavam lá. Pode ter acontecido deles não existirem ainda estarem lá na Grécia, e as atualizações que foram feitas pelos escribas colocou o nome dos filisteus aqui. Certo? Ou, efetivamente, eles já existiam, e por serem bélicos demais, não é? Eles desenvolveram a manufatura do ferro, não é? Então, as ferramentas dos hebreus, são uma história interessante. As ferramentas dos hebreus eram compradas dos filisteus. E só os filisteus tinham a técnica de afiar as ferramentas. Então, os hebreus dependiam dos filisteus para as suas colheitas. Por isso que os filisteus acabavam exercendo tanta influência e tanto poder sobre os hebreus. Porque sem eles, sem os filisteus, não tinham, era impossível plantar, porque eles estavam ferramentas para isso. O arado principalmente. E ele tem que ser afiado para cortar a terra, as enxadas e esses outros. A gente não conhece as coisas, não. Nossa geração não sabe o que é enxada, enxadão, picareta, essas coisas de buzino, não é? Mas esse povo usava para plantação, não é? Então, os filisteus dominavam tudo isso e acabavam exercendo uma influência sobre os hebreus ao ponto de dominá-los em algumas situações, não é? Notadamente na época de Saul, no período dos juízes, principalmente, não é? Então, são os filisteus que estão faltando nessa lista aqui. Se você continuar o 13, você vai ver, verso 3: desde Sior, próximo ao Egito, até o território de Ecrom. Ecrom é uma cidade dos filisteus, para o norte, que se considera os cananeus. Os 5 governantes dos filisteus, olha aqui: Gaza, Asdod, Asquelon, Gate e Ecrom. Certo? São as 5 cidades-estado dos filisteus. Certo? Golias era de Gate. Certo? Os filisteus da época de Sansão eram de Asdod e Asquelon. Certo? Se você for lá em Juízes 13, 14, você vai identificar o nome da cidade onde estava o templo que Sansão derrubou lá quando ele se reconciliou com Deus. Certo? Temos no capítulo 6 e no capítulo 10 de Josué 2 fenômenos sobrenaturais. Certo? O primeiro, a queda do muro de Jericó. Certo? E no capítulo 10, o famoso parar do sol e da lua. Certo? Se nós voltarmos à discussão do Gênesis, nós vamos, sem acreditar, perguntar: o muro de Jericó caiu com um grito de uma trombeta e um monte de gente gritando? Há explicação física para isso? Vocês acham? Vocês acham que não? E aí? Vocês acham? Se fosse por grito, aí os estádios de futebol ia cair tudo, né? Aí eu já vi o comentário que sim, viu?
2-1. Dois que não acreditam, eu que acreditei. Amém? Alguém aqui serviu o exército? Serviu? Marchou? Bastante? Onde você serviu? Academia da Força Aérea Preço Mundo. Isso. Marchou na rua? Chegou a marchar em ponte? Não. Por quê? Cai. Por que você não marcha na ponte? O barulho pode, dependendo da sua intensidade, atingir aquilo que se chama ponto de ressonância, certo? E a ponte pode cair enquanto o exército está marchando sobre ela. Então, é possível o muro de Jericó cair com grito? Certo? Você deve ter visto porque a gente não assiste essas coisas, né? De repente, né? No programa da Eliana, do Faustão, né? O cara que grita no copo, o copo quebra. Por quê? O som atinge o ponto de ressonância daquele objeto e ele se quebra. Se não me engano, tem até uma ponte também, né? Que vale bastante devido à ressonância do ar. Também, exatamente. E você pode ver, qualquer exército, marinha, aeronáutica, qualquer agrupamento militar, ninguém marcha em ponte, exatamente por isso, certo? Então, é plenamente, perfeitamente possível que o som dos gritos das trombetas tenha atingido o ponto de ressonância dos muros de Jericó e eles vieram ao chão. Para provar que foi Deus quem permitiu tudo isso, a casa de Raabe Foi em pé. foi em pé. Não é? Se fosse só o ponto de ressonância, que a física explica naturalmente, a casa de Raabe tinha caído. Certo? Atingiu o ponto, derrubou tudo. Se caiu os muros de uma cidade inteira, o que aquela casinha foi ficar de pé? Porque aí tinha, além da física, a mão de Deus. Certo? Além da física, a mão de Deus. O episódio do sol parar. Não é? Eu não consegui localizar, tem um texto meu e também procurei ontem, mas eu vou achar essa para me encontrar para vocês. Uma conta que foi feita no calendário gregoriano, egípcio, depois gregoriano, que nós usamos hoje, que faltam algumas horas no nosso calendário. É exatamente o período que Josué pediu para que o sol parasse. Na verdade, não foi o sol que parou, foi a terra que parou. O movimento de rotação da terra, de translação, parou naquele momento pela ordem de Josué. Certo? Então, há também uma explicação, inclusive matemática, dos cálculos dos calendários, que mostra que faltam algumas horas, se não me engano, são 6 horas. Exatamente o período que Josué precisou para vencer aquela batalha, porque ia escurecer, ele não tinha conhecimento logístico do território, os inimigos é que tinham, que eram de lá, e ele iria perder a batalha. Né? Ele faz aquele pedido a Deus e realmente o planeta Terra para naquele momento e depois volta ao seu movimento de rotação normal. Certo? E depois do fim da vida de Josué, no capítulo 13, obviamente não está em ordem cronológica, né? Mas ele faz as terras que foram conquistadas e as terras que faltaram ser conquistadas. No capítulo 24, ele reúne o povo, os príncipes, e faz a sua frase mais famosa. Vocês, a partir de hoje, façam o que vocês quiserem fazer. Porém, eu e a minha casa serviremos vocês. Aí nós precisamos analisar um ponto importante da administração do líder chamado Josué. Qual foi a falha de Josué, se podemos dizer que ele falhou? Quando você olha o texto do capítulo 24, capítulo 14, versículo 14 e 15, quando ele fala: vocês façam o que vocês quiserem, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele era o líder de Israel, ele era só a casa dele.
liderou só a casa dele. Deixou um legado, óbvio que ele explicou, que ele ensinou, mas só para a família dele. Qual foi o erro dele? Não levantar o livro. De Josué, o próximo homem que vai organizar Israel com a nação de novo, quem que é? Samuel. Certo? Quase 500 anos depois. 500 anos perdidos por quê? Ah, você vai me dizer, o Deus falou para ele não levar ninguém, pode ser? Ele não teve a direção de Deus, pode ser? Ele era da onde? Josué? Da tribo de Efraim. Quem era Efraim? Filho de José. Havia entre as 12 tribos, Efraim era mais velho, o outro chamava-se Manassés, os filhos de José. Havia entre os hebreus, as 12 tribos, uma animosidade, uma disputa, porque Jacó diz que o cetro estaria nas mãos de quem? Lá no capítulo 49? Mais novo. Não. O cetro de Israel ficaria onde? Na mão de quem? Da onde Jesus é de qual tribo? Judá. Judá. O cetro ficaria, Judá era um leão. O leão da tribo de Judá. Certo? O cetro ficaria nas mãos de Judá. Só que Judá não tinha liderança. Ninguém entendeu nada do que Jacó, a profecia de Jacó. Nenhum dos 12 filhos compreendeu nada daquilo. Por quê? Rubem era mais velho. Certo? José era o líder. Quem mandava nos 12 irmãos foi José, porque ele levou, salvou a vida deles, deu comida, deu casa, deu terra, deu tudo para eles. José era o líder. Naturalmente, José é o patriarca. Judá não tem nada a ver com a história. Porque o Judá era o quarto, filho quarto. de Lia. Oi? Filho de Lia, né? Filho de Lia, exatamente. Bom, e por que Judá? Por causa que o significado do nome, adoração, Amado, louvor. vou falar para você, faz 36 anos que eu estudo. Eu não descobri essa resposta e faço ela todo dia. Ninguém consegue, ninguém conseguiu. Outra pergunta: quem foram os 2 filhos traidores de Jacó? Quando ele entrega de nasce quem e faz a aliança para que todos eles se circuncidassem, os 2 vão lá e pegam eles todos no dia da dor da circuncisão e acabam com Siquém. Simeão e Levi. Não é? Por que de Levi vem Moisés? E vem Arão, o sacerdócio santo? Sim. É forte. Deuteronômio 29, 29. Há mistérios que ao homem não são revelados. Não dá para entender. Eu, sinceramente, já li tudo que você possa imaginar sobre isso e não consegui essa resposta. Por que Judá e por que Levi? Eu dei um nó na cabeça da minha primeira professora de escola dominical quando eu tinha 17 anos. Até olhando para o problema. Agora o problema é porque ela era ruim, né? Porque não tem resposta. Um negócio completamente fora de compreensão nossa. Né? Você vai, eu imagino que seja na mesma linha, porque tem Raabe, porque tem Ruth na genealogia de Jesus, algo nesse sentido. Né? Não tem outra explicação não para isso. Né? Mas a animosidade existia por quê? Porque Judá queria ser rei, tanto é que Acã, se não me engano, era da tribo de Judá, né? Então, Caleb, e Acã era da tribo de Judá, exatamente. E achava que podia ser o governador, ser o príncipe que ia mandar Israel. Não é? E os efraimitas, por conta de Josué, julgavam-se os líderes. Então, na minha concepção, ou Deus falou para Josué: não põe ninguém, despede cada um se vira, ou ele não conseguiu achar alguém que fosse o equilíbrio entre todas as tribos para colocar como sucessor. O que ele fez? Despediu cada um, porque eles estavam organizados em exércitos,
estavam organizados no exército, não é? E já estavam cansados, 25 anos. A narrativa do capítulo 13, eles conquistaram esses 31 reinos ao longo de 25 anos. Então era muita coisa, certo? Era muita coisa, muito tempo. 25 anos guerreando para conquistar. Eu conquistei a minha, agora eu vou conquistar, já está conquistar a sua. Você vai estar conquistado, e eu e você conquistar a dele. E assim sucessivamente. Não é? Então, eles estavam cansados ao extremo. Cada um queria fazer o quê? Ir para a sua casa, desfrutar da sua herança, plantar, ter uma casinha branca de varanda, um lugar de mato verde para plantar e para colher. Não é? É uma música antiga que fala isso. Não é? É isso que eles queriam. Então, o que ele faz? Ele despede o povo e fala: ó, cada um agora vai conquistar parte da sua terra. O maior problema era Judá, porque os filisteus estavam do ladinho deles ali. Não é? Judá e Benjamim, acho que uma parte de Simeão, que era do outro lado, não é? Que eram próximos dos filisteus. E logo depois dos filisteus já tem o Egito. Então, quando eles vão, você pega qual a tribo lá de cima, de Dan, de Azer, não é? Lá em cima. O que aconteceu com eles? Chegaram lá. Tinha gente morando na terra, tinha cananeu, tinha ferezeu, tinha um monte de gente. Esses caras já estavam estabelecidos, já estavam organizados, tinham cidades muradas, tinham exército. O que aconteceu com os hebreus? Se tornaram escravos deles. Certo? Este é o plano de fundo histórico do livro dos Juízes. Certo? Cada um espalhado, todo mundo dividido, desgovernado, até que vai aparecer Samuel para reunir o rebanho de novo e começar a organizá-los e dar a eles o espectro de uma futura nação quando ele vai ungir Saul, rei de Israel. Certo? Vamos pro intervalo? E a gente volta para